E aí, galerinha do mal, olha, eu não sou aqui de novo, mais uma vez, desta vez para falar com vocês sobre a economia na periferia, como que ela funciona, como que ela surgiu, né? Quais são os tipos de periferia que existem, porque eu as classifico em três tipos de zonas periferias. Só vou abrir zonas de tipos de periferias, só vou abrir um parênteses aqui, que é eu especificamente estou falando mais das periferias do sul e sudeste. Por quê? E por que que isso não serve para as periferias do nordeste ou do norte? Porque o norte e o nordeste, né, com exceção de Manaus, na Zona Franca ainda, é que o terceiro setor, as indústrias, são poucos desenvolvidas nesses lugares. Então, possa ser que as periferias lá, elas tenham distorções econômicas e sociais um pouco diferentes das daqui do sul e do sudeste. Uma vez que essas são as regiões que existem a maior densidade demográfica e a zona mais industrializadas também. Então, possa ser que a gente encontre algumas diferenças bem substanciais assim entre as periferias do Sudeste e Sul e as do Norte e Nordeste. Beleza? Entendido isso, vamos lá. Bom, como eu disse antes, eu classifico as periferias em três tipos diferentes de periferias. Periferias de classe A. Com essas periferias, eu me refiro às periferias que são os centros comerciais das periferias. Ou seja, sabe aquela parte que existe um comércio na periferia? Eu as classifico como periferia classe A. A periferia classe B, que seria os entornos desses centros de comércios, os bairros próximos desses centros de comércio, que seriam os lugares mais bem localizados da periferia. Café tá quente pra caralho. E a periferia de classe C. Essa é aquele local da periferia no qual a mídia retrata como se fosse toda a periferia, que seriam os lugares geograficamente ruins mesmo, seja lá no pico do alto do morro, lá da puta que eu pariu, ou lá do lado da represa, lá, porra, bem um lugar que você, pô, do outro lado tá na represa, ruim, lugares de acessibilidade péssima para horrível. Esses são as preferidas de classe C. E, sendo bem sincero, assim, na realidade de São Paulo, não são, não são muitos lugares que é assim, na verdade. A periferia na cidade de São Paulo, ela tem andado numa transição boa entre periferia e subúrbio. Ela tem feito essa transição nos últimos 20 anos para cá de uma maneira bem rápida até, né? Porque 20 anos não é muita coisa, mas ela tem andado assim. Então, aqui em São Paulo, a gente não pode dizer que tenha tantas periferias de classe C assim, numa totalidade absoluta, ou seja, uma periferia que seja apenas de classe C. Existem, mas não são as maiorias, tá? Então vamos lá. Primeiro eu quero falar da periferia classe A. O que é essas periferias classe A e como que elas surgiram? Bom, as periferias de classe A, elas nada mais são, como eu já tinha dito antes, os centros comerciais das periferias, ou seja, né, as áreas de comércio das periferias, áreas centrais, né? Vou usar um exemplo aqui do Capão e do Grajaú, que nessas periferias de classe A, que ambos têm, né? Eles têm linha de trem, urbanização completa, prédios. Então, eles estão literalmente transitando entre periferia e subúrbio. A qualidade de vida dessas pessoas é muito próxima à qualidade de vida de alguém que mora no subúrbio, com uma diferença de uma acessibilidade geográfica um pouco desfavorável, já que ela fica um pouco mais ao sul, no caso do Grajaú, e do lado do Capão, do outro lado da ponte, no sentido da contramão. Porque o Capão ele fica no sentido de contramão ao centro, entendeu? Tem que dar uma volta. Embora que, sinceramente, pro Capão é perto de tudo, porque apesar dele ficar do outro lado da avenida na contramão do centro, você pega a ponte ali, deu uma volta, tá indo pro centro. Acho que do Capão até o centro, eu devo chutar aqui de ônibus deve ser uns 40, 50 minutos, e de trem coisa de 30 minutos no máximo. Bom, como que surgiram essas zonas periféricas de classe A?
Bom, como eu já tinha dito no vídeo anterior, eu acho que eu falei um pouco, eu acho que eu falei sobre a importância da urbanização, né, das zonas periféricas, e, e aí eu acabei dando uma introduçãozinha sobre como que funciona, né, como que surgiu, mas é que eu vou falar de novo, né, que não custa, que é o seguinte, caralho, minha dor nas costas tá foda, cara. Puta que eu pariu, a cadeira precisa trocar. E aí, como é que surgiram, né? A gente teve um aumento da densidade demográfica na cidade de São Paulo, muito grande, muito enorme, e as pessoas começaram a ser empurradas para a margem da cidade, ou seja, para os extremos da cidade, sul, leste, oeste, morros igual o Capão, ou qualquer outros lugares assim, Guarapiranga, né? Aquela parte do Guarapiranga. E ali, e ali aumentou também a densidade demográfica, óbvio. Com as pessoas indo para lá, aumentando, aumentando, começou a surgir a necessidade de um comércio local. Por quê? Porque a acessibilidade deles às zonas centrais era ruim. E como era ruim essa acessibilidade deles, eles começaram a perceber que, porra, aqui no meu bairro não tem nenhuma padaria, tem bastante gente, vamos colocar, mora 10 mil pessoas no meu bairro e não tem uma padaria. E aí começaram a investir, abriram uma padaria, abriram um salão de cabeleireiro, barbearia, enfim, abriram uma lanchonete, um restaurante, um bar, uma loja de roupa, que começou a atender essa demanda local, né? Porque, vamos lá, você tem um espaço geográfico com uma densidade demográfica grande. Então, se você tem esse espaço, né, que é geograficamente distante do centro e das zonas centrais, então, porventura, por consequência, ele é longe do comércio, você vai gerar ali uma demanda por nossa, caralho, deu um branco aqui, por uma demanda por serviços e bens. Então, você gerando essa demanda por serviços e bens, obviamente que alguém vai pensar, porra, vou abrir o bar, vou abrir, porra, qualquer merda aqui que dá certo. E realmente funcionou. A gente pode pegar Osasco, Grajaú, Capão Redondo, Guarapiranga, Varginha, sei lá, Paraisópolis. Porra, Paraisópolis é um ótimo exemplo disso, né? Que são lugares que tiveram um aumento assim exponencial de densidade demográfica de pessoas morando ali e que obrigatoriamente teve um aumento grande do comércio. E vamos fazer um parênteses aqui de novo, só foram urbanizados graças a essas zonas comerciais que forçaram o governo a urbanizar, porque começou a lotar demais, começou a ter muita gente ali e começou a ter uma importância financeira para a cidade muito grande, porque aquelas pessoas elas vão querer comprar bens e serviços, por mais que elas estejam afastadas das zonas centrais de comércio, elas vão querer comprar por bens e serviços. Então, peraí, você prefere comprar próximo de você ou você prefere ir lá na puta que o pariu, gastar 30, 40 minutos, sendo que você pode gastar dois indo ali na rua de baixo? Acho que a resposta é meio óbvia. Então, essa supressão, né, dessas demandas começaram a aumentar a qualidade de vida das pessoas, uma vez que ela obrigou o governo a intervir ali, fazendo o quê? Tanto a urbanização quanto a fiscalização desses estabelecimentos. Porque então a gente o que aconteceu ali foi que o comércio local, ou seja, as pessoas que moravam lá, meio que obrigou o governo a intervir e a urbanizar aquela área, que ficou diferente das outras áreas, né? E teve esse efeito de expansão. Bom, o governo também não podia ir lá e urbanizar duas ruas. Não, o pessoal ia achar estranho, pô, o cara só urbanizou o comércio? Não. Então ele teve que urbanizar todas essas áreas em volta do comércio. E há muito pouco tempo atrás, você conseguia ver que isso era muito nítido, que era uma diferença assim horrorosa entre essa parte bem urbanizada e as outras partes, né, as adjacentes, as ruas adjacentes às áreas comerciais, que não era. Não era. E se você morava na periferia 10, 20 anos atrás, acho que 10 não, mas 20 anos atrás, 30 anos atrás, você conseguia ver isso claramente, que era muito grande essa diferença entre as periferias, que hoje já melhorou.
E aí o que faz a gente ir para o nosso segundo ponto, né? Ou a nossa periferia de classe B, que são justamente essas ruas adjacentes a essas áreas centrais da periferia. Por quê? Porque, como eu disse agora há pouco, obrigatoriamente a prefeitura teve que urbanizar as ruas adjacentes às áreas comerciais. Então, essas ruas adjacentes tiveram seu padrão de vida um pouco elevado. Ou seja, pessoas que ganhavam um pouquinho mais, por exemplo, emigrantes que ganhavam um pouquinho mais, ganhavam ali 5, 4 salário mínimo e não queriam pagar aluguel no centro, pagava ali 2 pau de aluguel, 1 pau e 600 de aluguel, e eles começaram a comprar casa nessas zonas urbanizadas da periferia. E aí você começa a ver como que a gente tem uma diferenciação muito forte, muito clara dos tipos de pessoas, de classes culturais, de poder aquisitivo se formando na periferia. Pô, é muito fácil você ir numa periferia de classe B, né, e ver a diferença que é entre a periferia de classe B e a periferia de classe C. É muito simples a compreensão. Você vai numa favela igual a Heliópolis e vai ali no Capão Redondo, no centro do Capão Redondo, se você falar que é a mesma coisa e se você falar que é igualzinho, você está totalmente desconecto da realidade. Totalmente desconecto. Se você vai no Paraisópolis, naquela parte mais profundo do Paraisópolis, lá onde sai daquela região bem urbanizada, onde tem as vielas mesmo, e se você vai para o próprio Paraisópolis, não precisa nem ir para outra favela, você vai para o próprio Paraisópolis e você vê que tem uma área bem urbanizada lá que não parece compactuar com a outra área periférica. E essas diferenças de urbanização, elas geraram uma diferença também nos tipos de pessoas que moram na favela. E isso é muito nítido. Porra, quanto melhor a qualidade de vida, mais pessoas vai lá. E de um modo geral, as pessoas elas buscam conforto e juntar riqueza. Esse é o sentido da vida humana moderna hoje, para a maioria das pessoas. Posso ser que para um filósofo, um artista ou qualquer outro tipo de pessoa, esse não seja o sentido da vida. Mas para o grosso da massa é esse, é ter uma qualidade de vida melhor e um acúmulo de riqueza para a sua próxima geração. É isso. Então, essas pessoas que ganhavam ali entre 3 e 5 salário mínimo e falam, porra, de vez em eu pagar 2 pau de aluguel, eu vou comprar essa casa aqui na periferia, um pouco melhor, eu junto dinheiro, depois eu vendo e compro um apartamento em um lugar melhor. Pô, isso é muito comum, cara. É muito fácil você ir numa periferia de classe B e ver um cara com 2 carros na garagem, uma casa sobrado que é igualzinha a casa que se tem nos bairros, nos subúrbios da cidade, subúrbios. Cara, será que eu tô falando a palavra errada, velho? Tá me dando um branco na palavra Foda-se, num bairro classe média da cidade de São Paulo, deu um branco, acontece também. Um, um bairro classe média na cidade de São Paulo, tipo Jabaquara, ou. Porra, bem que o Brooklyn mudou, né? Não é mais classe média, é uma classe média alta. Santo Amaro da vida, o Jabaquara, Santo Amaro, porra. Uma Moca da vida, Belém, né? Nesses tipos de bairros, você vai ver que não tem muita diferença entre uma área central do Capão, a área central do Paraisópolis ou uma área central do Grajaú. São muito próximos, ou a Cidade Dutra também, que são áreas centrais muito próximas. E você vê nitidamente a diferença entre a favela de classe A, que são zonas comerciais, que lembram muito as zonas comerciais do centro, né? Lembram, não são iguais, não tem nem como, embora lembram, e também as periferias de classe B, que elas são um pouco desconectas às periferias de classe C. As periferias de classe C, essas a gente consegue ter demonstrações muito mais claras e muito mais evidentes no Rio de Janeiro, onde a gente tem aqueles morros, né, enormes, e aquelas pessoas que moram mais para cima do muro, ó, tá uma sequência de erros de português aqui, ó, impecável hoje. Que moram mais para cima do morro
tem uma acessibilidade pior, tem uma acessibilidade que não é tão boa. E as pessoas que já moram ali naquele finalzinho do morro ali, já naquela transição lá no Rio de Janeiro, eles falam entre a diferença entre o morro e o asfalto, né? Aqui em São Paulo não existe esse tipo de. Não existe essa gíria entre morro e asfalto, a gente fala favela mesmo, eu acho. Pelo menos eu sempre me referi a favela. Não sei se alguém fala de morro e asfalto na cidade de São Paulo, não sabia. Sinceramente, nunca nem ouvi falar disso aqui. Mas no Rio de Janeiro já ouvi falar que é assim. Então, vou usar o Rio de Janeiro aqui para fazer essa transição, tá bom? Essa diferença entre o morro e o asfalto, que faz essa transição, na verdade, né? Desculpa, entre o morro e o asfalto, tem uma qualidade de vida e uma urbanização muito melhor de quem mora em cima do morro. Obviamente por questões geográficas e, óbvio, também por questões de tempo, né? Pelo tempo de construção que tem ali. Por exemplo, porra, o que que você acha que o cara pensou, o cara que chegou no morro? Vou subir lá em cima e fazer uma casa. Foda-se, vou fazer lá no pico dessa porra. Foda-se, depois eu vou descendo de barquinho nesse caralho. Não, né? As primeiras pessoas que chegaram no morro e resolveram fazer os comércios, gerar as zonas de classe A, elas fizeram na parte mais baixa do morro. E aqui eu estou me referindo ao Rio de Janeiro. Elas fizeram na parte mais baixa. Então, é muito fácil você perceber que há uma diferença absurda entre a parte baixa do morro e a parte de cima do morro. Tanto no poder aquisitivo quanto na qualidade de vida. Tirando na visão, né? Da beleza mesmo. Porque eu vi um vídeo aí, aqui eu vou abrir um parênteses enorme, tá? Que eu vi um vídeo de um cara, acho que era na favela da Rocinha, e que ele morava no pico do morro, e o cara falava pra ele, você venderia aqui? Aí o cara ele fala, não, vamos aqui na minha laje. Aí ele mostra a visão que ele tem assim da cidade, muito bonita. Aqui eu tô fechando um parênteses, tá? Só queria compartilhar isso. E aí a diferença é muito grande. É muito grande e muito notória. Então, essa ideia de que todo mundo na periferia tem o mesmo poder aquisitivo, a mesma qualidade de vida, são todos na periferia, são extremamente pobres e tem que tirar as pessoas da periferia, porque não é lugar de ninguém se viver, é uma ideia absurda, uma ideia desconecta de alguém que não conhece a periferia ou de alguém que replica o que foi passado para ela. Por que que isso acontece? Primeiro pela questão do preconceito, né? Mas não o preconceito como ele é usado hoje, mas a ideia realmente original de pré e conceito, ou seja, a ideia antes do conceito, ou seja, uma ideia que você tem antes de você conhecer aquilo de fato. E isso é o que acontece com as periferias. As pessoas não têm noção de como funciona e acham que todo mundo lá é muito pobre, que lá é uma pobreza absurda. Claro que geograficamente e visualmente, né, as zonas periféricas de classe C, elas não são muito bonitas. Algumas pessoas podem achar bonita. Eu, particularmente, não acho. Eu, particularmente, não acho. Mas alguém pode achar, algumas pessoas podem achar, pode achar que faz parte da história e, teoricamente, né, se a gente for levar para o sentido literal, possa ser que faz, mas eu não acho muito bonita. Então, essas diferenças dessas periferias, classe A, B e C, elas têm que estar bem nítidas quando o governo for formular um projeto de ação de urbanização. Porque eu até comentei isso no vídeo passado, imagina você, né? A gente teve em São Paulo dois governadores, ou desculpa, dois prefeitos para o município de São Paulo que queriam fazer uma espécie de êxodo da periferia para a região central, o que mataria todo o comércio da periferia de classe A e talvez, né, faria um grande prejuízo para as pessoas. Um grande prejuízo faria não, talvez não. Com certeza daria um grande prejuízo para as pessoas, porque o que ocorre muitas vezes é que as periferias, as zonas de periferia classe A, elas são zonas de comércio centrais. Mas as zonas adjacentes, ou seja, as periferias de classe B, elas também têm pequenos comércios adjacentes às zonas centrais. Porque as zonas centrais das periferias de classe A, o comércio delas é muito forte, muito tradicional, às vezes é muito antigo, tem mais de 20 anos, 30 anos. E essas zonas de comércios da classe A, elas estão se expandindo
cada vez mais, porque as periferias, elas, cada ano que passa, elas aumentam mais e mais a densidade demográfica. Então isso faz com que as pessoas comecem a comprar as casas das periferias de classe B, que são as ruas adjacentes às periferias, às, ao comércio central, né, para fazer comércio e assim aumentar a zona da periferia classe A. E isso simplesmente é um efeito que ele está acontecendo. Porra, se você pegar dos últimos 5 anos para cá, você consegue ver isso claramente nas periferias, o aumento de números de negócios, o aumento de números de empresas, de MEIs, de pequenos comerciantes nas periferias. E eles, obviamente, eles vão preferir, eles vão querer comprar os imóveis dos lugares mais urbanizados para conseguir ter uma maior demanda dos seus produtos para eles ofertarem, entendeu? Isso não é difícil de você conseguir pensar, porra, se a cada ano que passa a densidade demográfica das periferias aumenta, óbvio que automaticamente vai ter um aumento no comércio também. E esse êxodo que essa galera quer fazer, sem conhecimento do sistema econômico da periferia, ele é muito prejudicial, porque boa parte das pessoas que moram nas periferias, elas trabalham lá, ou para elas mesmas, ou para terceiros. Eles trabalham lá. Óbvio que não, a gente pode dizer que uns 40% das pessoas que moram na periferia trabalham na periferia, mais 60% ou 70% trabalha fora. Mas mesmo assim, 30% for pegar o Grajaú, 30% de 800 mil pessoas, porra, é gente para um caralho. Pô, você tá de sacanagem, velho? Tá de sacanagem? É gente para um caralho. Tirando que os próprias pessoas, os proprietários dos comércios das periferias de classe A, eles atingem provavelmente um salário que gira em torno de 20 a 30 mil reais por mês, porque você tem um lugar que tem uma alta demanda por bens e produtos e que não tem tantas lojas assim se você faz uma divisão per capita. Imaginou? Você não tem tantas lojas na periferia quanto você tem nas zonas centrais. Óbvio que talvez per capitamente, né? Eu falei besteira, eu falei que não tem a quantidade per capita, talvez tenha, porque essas lojas adjacentes, elas estão crescendo muito. Eu não consigo, né, especificar literalmente um número aqui para vocês. Fica sendo até interessante, né, eu buscar esse número. Talvez eu até busque, não sei, talvez eu vou ficar devendo para vocês isso aqui, de buscar esses números para saber se a quantidade per capita é maior do que a quantidade per capita das zonas centrais de comércios. Mas eu acredito que deva ser sim, porque as zonas centrais tem muita gente mesmo. Passa até de 1.000 pessoas por metro quadrado. E, cara, é muito interessante a gente entender como é que funciona isso para conseguir fazer políticas sociais eficientes. Porque você fazer um êxodo da periferia para as áreas centrais, você mata esses comerciantes que têm um salário de classe média alta, e vai fazer o cara ter um salário de 5, 3, 2 mil reais de novo, que era o salário que ele tinha quando ele começou o negócio dele e que agora ele já está com o negócio consolidado. O que deve ser feito na periferia são o aumento da acessibilidade para as zonas centrais. Não, e de forma alguma, um êxito. Porque você não pode matar a economia local. O que você tem que fazer é levar a economia local ao centro. Como assim? Acessibilidade. Criando estruturas de acessibilidade, aumentando o transporte público, trens, pontes, metrô, essa porra toda. Por quê? Porque os comércios das periferias já estão consolidados, já são zonas de comércio consolidadas. O mais eficiente é ligar essas zonas às zonas centrais, porque os bairros, foda-se, os bairros de classe média próximos das periferias, eles podem se beneficiar 1.000 vezes. Cara, hoje a palavra não quer sair, é o demônio, só pode.
Então hoje, os bairros de classe média que se localizam próximo às periferias, eles até se beneficiariam com isso, porque eles teriam uma acessibilidade a outras zonas comerciais mais próximas que as centrais. E eu acho que é isso aí, galera. Ficamos com esse pensamento, aprendemos um pouco mais sobre os diferentes tipos de periferias da cidade de São Paulo, aprendemos que não é como a mídia pinta, todo mundo tem o mesmo poder econômico, não, cada um tem um poder econômico diferente. Entender isso é saber como resolver os problemas de verdade, não com demagogias e falso populismo sobre causas que você nem conhece de fato. Pense a respeito.